Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de maio de 2020. Padre Manzotti: coronavírus não é castigo de Deus, é ação errada do homem. Considerado por muitos como o Padre Pope, Reginaldo Manzotti lançou nesta semana seu novo DVD, Tempo de Inovar, reforçando seu papel de religioso que sabe conversar com os jovens. E, a pedido da coluna do Léo Dias, falou um pouco sobre o momento que vivemos e como devemos nos comportar durante este isolamento social devido ao coronavírus. Tenho apenas uma certeza: tudo isso vai passar. Devemos ter paciência, procurar fazer coisas boas, e também planejar a nossa vida pós-pandemia. Principalmente a juventude, cheia de energia e futuro pela frente, que possamos aprender com tudo que estamos vivendo para construir juntos um mundo com mais fraternidade, menos egoísmo, mais amor. Então digo para os jovens: não percam a esperança, olhem positivamente para o futuro e trabalhem para que não vivamos algo assim novamente, aconselha o padre, que pede que todos se mantenham positivos durante o período. Manzotti aponta que já ouviu falar por muitos que o coronavírus é um castigo de Deus, mas rebate afirmando que Deus é bondade e que não devemos tirar a responsabilidade do homem. É mais fácil pensar que é castigo de Deus, pois assim desvia da humanidade a responsabilidade de ações erradas. A menor das criaturas está causando uma crise mundial, fechando aeroportos e fronteiras, deixando as potências mundiais fragilizadas diante dos seus efeitos. Deus não manda o sofrimento, porém pode permitir, não para nos castigar, mas para nos corrigir como um pai que ama seus filhos, ressalta o padre. Consciente de que muitos jovens têm enfrentado dificuldades para obedecer à quarentena, Manzotti diz que furar o isolamento não é pecado, mas devemos seguir todas as recomendações sanitárias dos órgãos competentes e, claro, o senso comum. Se você puder, fique em casa. Devemos cuidar do próximo e de nós mesmos. Preservar a vida. O desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano. Uma conquista está inerente à outra. A ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Isto é, Deus é concebido e descrito sob a forma humana ou com atributos humanos. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro, animais e, mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, conforme esclarece Allan Kardec na questão 669 do Livro dos Espíritos. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que os 10 mandamentos de Moisés é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos.
A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Um dos maiores temores que vibram no coração do homem é o medo do castigo divino. Convivendo com a possibilidade de que Deus possa se ofender e castigá-lo por suas faltas, o indivíduo sofre e se divide entre o amor e o temor de Deus. Atribuindo ao Criador os mesmos vícios que ainda possui, o ser humano teme ser castigado a qualquer momento por um Deus caprichoso e cruel que está sempre à procura de defeitos para se vingar, impondo-nos sofrimentos. Paulo, o apóstolo, se manifestou a respeito desse tema dizendo o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos, em verdade, que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, exagerando-lhe severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça, do que atribuis ao ser infinito. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária desgosta-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Assim, o que se chama castigo é apenas a consequência das leis naturais. É graças à dor física que a criatura procura o remédio para sua enfermidade. É graças ao sofrimento moral que a alma busca a própria cura. O sofrimento só tem por finalidade a reabilitação, o retorno do aprendiz ao caminho reto. Como podemos perceber, o mal não é de essência divina, é gerado pelas criaturas, ainda imperfeitas. O sofrimento não é imposto por Deus como castigo, é o efeito natural do falso movimento da criatura, e que a estimula, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma, a voltar ao objetivo traçado pelas leis divinas, que é a harmonia. E essas leis são justas, imparciais e amorosas. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.